processo de Deus na nossa vida é como a concepção de uma criança, né? No útero da mãe. Primeiro a mãe é fecundada e depois a criança se desenvolve até a criança nascer, né? Continua se desenvolvendo, aprendendo até o fim da vida. E assim também nós. Nós estamos num processo de desenvolvimento de Cristo em nós. De Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, né? O anjo trouxe uma saudação: salve agraciada, você é cheia de graça. E também nós somos cheios de graça. Amém. Amém? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. Amém. Salve agraciada, o Senhor é contigo. Você é muito favorecida. E não temas, porque você achou graça diante do Senhor. Nós achamos graça diante do Senhor. Todo aquele que tem a percepção de Deus no seu espírito, ele acha graça diante de Deus. E esse processo de desenvolvimento é a revelação de Cristo, é a vivência de Cristo em nós, é a formação de Cristo. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, né? Amados, eu tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis por nós, até que Cristo seja gerado. Até porque a concepção de Jesus no ventre de Maria foi uma concepção gerada pelo Espírito. Você só conhece Jesus em alguém após a concepção. Após a concepção de Jesus, quando você crê em Jesus, aí começa o processo de desenvolvimento da vida. O anjo chegou para Maria. E o Espírito Santo está em nós, dizendo: você conceberá e terá dor de parto, até que Cristo seja formado em você. Ele será grande em você. Essa é a promessa do anjo para Maria. Também é a promessa de Deus para nós. É o desenvolvimento de Cristo em nosso interior. É o reino de Deus em nós. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Mas como eu disse, só se conhece Cristo dentro de nós através da sua concepção em nós. Ele forma dentro de nós um reino que não tem fim. O reino do Messias é um reino que não tem fim. É um reino eterno. Porque os reinos desse mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Quantos reinos nós temos aqui? Vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Cristo em você, a esperança da glória, daquilo que Ele é. E eu acredito que Maria, como diz até o próprio texto ali de Lucas, no capítulo 1, ela deve ter se assustado, porque ela era uma mulher virgem, ela não tinha relacionamento com homem nenhum. E o anjo disse para ela: não temas, porque descerá sobre ti o Espírito Santo. Toda vez que Cristo é gerado em nós, é gerado pelo Espírito que vem sobre nós. O que está sendo desenvolvido em nós não é o desenvolvimento de uma doutrina, mas sim
o desenvolvimento do Espírito formando consciência dentro de nós. Amém? Amém. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E aquele que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Nós estamos sendo formados à sua imagem e à sua semelhança. Deus está devolvendo para nós a imagem e semelhança de Deus que nós fomos criados no princípio, mas que nos tornamos algo diferente daquela criação inicial. Então isso está sendo devolvido para nós. Não temas, porque não haverá impossíveis. É tudo que o anjo Gabriel estava falando para Maria. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas e palavras. Então aquilo que Deus está para fazer em mim e em você, nós precisamos crer. E não haverá impossíveis que Ele não resolva dentro do nosso ser, dentro do nosso interior, dentro do nosso coração, na nossa mente, no nosso ser. Aí Maria diz para o anjo encontrou alguém disponível. Você está disponível? Maria disse: eis-me aqui, a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Esse é o início do processo. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra, conforme aquilo que tu tens dito, conforme aquilo que tu tens plantado dentro do meu espírito pela palavra que temos ouvido, que temos aprendido, que está sendo desenvolvida dentro de nós. Aí ela tem o seu cântico: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, aquele que derriba do seu trono os poderosos e exalta os humildes. Amém. Bem-aventurados são os mansos e os humildes de coração. E o texto ali de Lucas, no capítulo 2, versículo 40, diz que o desenvolvimento de Cristo, ele ia crescendo e se fortalecendo com sabedoria, graça, e Deus estava sobre ele. O nosso desenvolvimento é Deus estando sobre nós, porque nós estamos nos fortalecendo em sabedoria e graça. E crescia Jesus em sabedoria, graça, estatura diante de Deus e dos homens. Não era só diante de Deus, era diante dos homens também. Viu que tremendo? Esse texto aqui de Lucas, Isaías 9,6 diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o governo está sobre os seus ombros. Você sabe que o principado são regiões de poderes, governo são regiões de poderes. Esse poder, quando esse menino está nascendo em nós, se desenvolvendo em nós, ele nos dá poder e governo sobre tudo. O principado está sobre seus ombros e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus comigo, Deus contigo, porque é Cristo em você. Aleluia! É através desse nascimento de Cristo, não de um comportamento amestrado pelas doutrinas que nos ensinam, mas é no conhecimento. Assim como um bebê vai conhecendo a vida, vai se desenvolvendo na vida, vai crescendo na vida. Quem é mãe, quem é pai sabe.
o processo do desenvolvimento. Não é amestrar, é ensinar, é ser ensinado. Não é ser ideologizado. É ser alguém livre, que pense. Nascer de Cristo é o olhar de Deus discernido no Espírito. Por isso que nós devemos limpar muitas vezes o nosso olhar. Se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. É a mudança do olhar, é a mudança do discernimento. Olha quanta riqueza tem isso aqui. É uma metanoia. O que é metanoia? É transformação da mente, é uma mudança de mente e de olhar. Você é o que você vê. É por isso que Paulo ora em Efésios capítulo 1, versículo 18, dizendo: eu rogo a Deus para que ilumine os olhos do vosso coração. Os olhos do vosso coração é os olhos do seu entendimento, para que você perceba, tenha percepções da graça de Deus, percepções do seu chamamento, daquilo que você foi chamado. É os nossos olhos sendo iluminados, o nosso entendimento sendo iluminado, para ter discernimento a respeito do que está em nós. Tudo isso é discernido no Espírito, através da luz do amor de Deus, que faz em nós uma revolução da percepção. Isso é o processo. Como é que eu vou perceber? Nós temos que perceber. Nós temos que nos desenvolver. Nós temos que sair muitas vezes do estado de estagnação, aonde nós paramos e não avançamos mais. Deus é engendrado em nós pelo Espírito Santo, se desenvolvendo e nós nos tornando filhos, através do crescimento desse menino em nós, que governa, que tem poder de governo, que tem poder de conselho, que é príncipe da paz, que é maravilhoso, que é conselheiro. É tudo dentro de nós que acontece. Nós somos agraciados, somos muito favorecidos. Mas como eu posso nascer de novo sendo velho, disse Nicodemos, lembra? E Maria também perguntou para o anjo: como será isso? Aí Jesus respondeu para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de te dizer, o que importa realmente é você nascer de novo, é você nascer do Espírito, é você nascer de uma consciência nova, de um novo proceder, de uma nova vida, de mudanças de atitudes. Mas como será isso? Perguntou Maria. Aí o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder de Deus vai te envolver. E o ente santo que há de nascer de ti, ele vai governar você, vai governar a sua vida, e ele será poderoso na terra. Estamos falando de um milagre de Deus nos nossos comportamentos. É um milagre de Deus na nossa vida. Não é um milagre da religião. Não é um milagre de você cumprir a cartilha da religião. Quando eu falo isso aqui, nova consciência, nova mente, novo coração, eu estou falando de mudanças de atitudes independentes da religião, independentes da sua frequência a cultos, independente de seu compromisso com denominações.
Não tem nada a ver com isso. Porque o reino de Deus está em você. E é aí que ele se desenvolve, cresce, avança e rompe as barreiras que nos impedem de prosseguir. E muitas vezes as barreiras estão perto de nós, nos nossos dias. Muitas. Porque nós nos relacionamos com muita gente que pensa diferente da gente. Dentro da própria casa, eu com os meus filhos, com a minha esposa, são pessoas que pensam diferente. E aí o pior, nós precisamos avançar no meio deles. Com mudança de mente, mudança de consciência, mudança de atitude, mudança de coração. Então essa mudança de comportamento, de percepção, essa metanoia, se mover, é com o Espírito Santo, com o Espírito de Cristo. Como é o Espírito de Cristo? É Cristo dentro de você, falando na sua mente, na sua consciência, toda hora. Paulo diz a respeito do Evangelho, dizendo que nós seremos julgados pela consciência do Evangelho dentro de nós. Aquela consciência que nos defende e nos acusa. Romanos 2, versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados pela lei. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Quando você crê na palavra de Deus, no Evangelho, e você pratica, você é justificado. A prática te justifica em qualquer situação. Mas quando aqueles que, mesmo sem conhecer a palavra, eles, na sua consciência, agem de acordo com a própria palavra, aí é pelo Espírito de Cristo, que é um só, eles também são justificados. Porque não é você ter a palavra, saber a palavra que te justifica, mas é a prática. Por isso que nós precisamos ter a lei de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho. Quando eu falo de lei aqui, nesse sentido, não estou falando da lei de Moisés. Estou falando da lei de Cristo, do Espírito de Cristo, da doutrina de Cristo em nós. Então, nós temos essa lei na nossa consciência, ela nos justifica. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, os seus pensamentos mutuamente os acusando ou os defendendo. No dia em que Deus, por meio de Cristo, do Evangelho, Cristo é o Evangelho, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho, com o meu Evangelho que está escrito aqui. O Evangelho é esse Espírito de Cristo sendo formado dentro de nós. É disso que nós estamos falando aqui. É a formação de Cristo em mim. É o nascimento do Filho de Deus em mim. É a semente de Cristo em mim. Semente vem de sêmen, de semear. O sêmen de Deus no nosso espírito, que faz nascer um novo ser, uma nova criatura. Por isso, nós devemos, como Maria, servir como ventres da formação de Cristo. E ter a humildade de aceitar: eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim
E dessa forma, Deus nos envolve com seu Espírito Santo e faz Cristo ser concebido. Mas isso não virá sem as dores de parto. Todos aqueles que creem no poder do Evangelho, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem. É você ficar grávido de Deus. É um processo da revelação de Jesus dentro de nós, sendo desenvolvido todo dia, toda hora, em todas as nossas ações, atitudes, sabendo que a nossa consciência está aí viva pelo Espírito Santo e ela vai nos acusar e nos defender. Quando ela nos acusar, é um sinal de alerta para você retornar ao caminho, mudar de rota. Mas quando ela te defender, ela vai te levar para o lugar certo. A sua consciência é aí que Deus está sendo formado dentro de você. É aí que tem a metanoia. E a metanoia de Deus dentro da nossa mente, ela vai ser como uma bússola para nos levar adiante. Por isso, esse processo tem a ver com o nosso modo de ser, de olhar, de interpretar a vida, de entender a vida, a projeção do nosso olhar sobre o nosso semelhante. Essa projeção tem que ser uma projeção baseada naquilo que o Espírito está te impulsionando. Quais são os sintomas desse crescimento dentro de nós? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Então, um sintoma é que o passado não te assombra mais. O passado não te importa mais, porque você é uma nova criatura. Mas e aquilo? Aquilo passou, já foi, ficou para trás. Basta cada dia o seu mal. O mal que já foi no dia de hoje, já foi. Amanhã enfrentaremos outras coisas. Mas isso ficou para trás, porque eu sou nova criatura. Eu estou sendo desenvolvido, estou crescendo. O passado não tem poder de te culpar mais, porque Jesus já levou as nossas culpas do passado, as do presente e aquelas que virão ainda. Você vai se sentir culpado, mas Ele vai levar isso sobre Ele também, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e sempre será. Tudo se fez novo, apesar de que do lado de fora nada muda, nós continuamos assim. Mas dentro de nós há uma mudança de mente e de consciência. O que muda é essa consciência, é o nosso interior. Novo olhar, percepções, um coração novo, um sentimento novo. É você não concordar mais com o curso desse mundo. Nós não andamos mais no curso desse mundo, nós andamos em outra direção. A nossa mente nos guia para outro lugar. Embora estejamos no mundo, temos uma consciência nova, recebendo a paz de Cristo, que excede todo entendimento, que nos dá certeza de que estamos reconciliados com Ele, porque nada pode nos separar desse amor, porque Cristo está habitando agora dentro de mim e de você. Aleluia! Aleluia! Sou o ser habitado pela glória de Cristo. A esperança da glória de Cristo em nós, apesar das coisas que vêm todos os dias, as queixas, os descontentamentos, insatisfações, as tristezas, os maus humores, a falta de fé. Isso é sinal de que você está parado no processo. Mas precisamos deixar as coisas que para trás ficam e avançar para as coisas que diante de nós estão, como Paulo disse. Eu fazia assim, eu fazia assado, eu era desse jeito, eu era daquele jeito, eu era conhecido por essa fama, eu tinha essa fama.
Agora não, isso tudo passou e agora nós estamos diante de novos desafios. Tenha metanoias instaladas no seu ser, renovações de mente toda hora. Bom, isso não posso mais, isso faz parte da velha natureza. Eu estou pensando diferente, o Evangelho é diferente, o Espírito de Cristo é diferente. Não conforme com essa ordem estabelecida, essa ordem de coisas. O processo desse desenvolver de Cristo não pode parar, tem que ser contínuo, sem interrupção, perseverante. Paulo diz em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você experimente a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Metanoia todo dia, mudança de mente todo dia, faz que a nossa consciência, essa vida, esse poder do Altíssimo dentro de nós, assim como foi Maria, eis-me aqui, pode vir sobre mim esse Espírito, faz de mim o Filho de Deus. Como está o desenvolvimento de Cristo em nós? Embrião? Feto? Bebê no ventre? Bebê que nasceu? Adolescente com 12 anos? Ou com 30 anos, maduro? Assim como Jesus, esse é o processo de Jesus dentro de Maria, né? Foi um embrião, foi um feto, foi um bebê, né? Foi apresentado no templo, teve todo o processo de vida dele, você conhece a história. Com 12 anos já estava no meio dos doutores debatendo. Depois dos 12 anos não se fala mais nele até os 30 anos. O que aconteceu nesses 18 anos? Ele viveu um momento de obediência aos seus pais, ao ensino dos seus pais, à formação da sua mente, ao estudo das Escrituras. Não está registrado nada, mas com 30 anos ele apareceu, maduro, sendo batizado, e veio a voz do Espírito que disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. Também lá no Monte da Transfiguração, o que aconteceu? Este é meu filho, a ele ouvi. Vocês não têm que ouvir a homens, vocês têm que ouvir o meu filho amado. Cristo sendo formado em nós traz a glória de Cristo para dentro de nós. Amém. Você entende toda essa profundidade disso que eu estou falando? É um processo lindo, maravilhoso. Quão maravilhosamente tu me formaste. Fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os meus ossos não te foram ocultos. E no teu livro escreveste todos os meus dias, mesmo quando não tinha nenhum. Gente, tem uma história linda para cada um de nós. Amém. O que você está vivendo hoje não é o fim. O fim é aquilo que Deus escreveu. O importante é que você seja simples, como Maria dizendo: eis-me aqui. Eis-me aqui. Pode cumprir em mim tudo o que tu quiseres. Quando você nasce de Cristo, dentro de você tem a semente da palavra do Evangelho. Dentro de você. Você tem um testemunho agora de vida. O que existe dentro de você hoje? Eu vou fazer uma listinha rápida aqui. Angústias, culpas, medos, neuroses, paranoias, esquizofrenias, aflições, sem paz. O que existe dentro de nós? Isso existe? Ele nos libertou de tudo isso. Quero dizer para vocês que há um gemido do Espírito. Paulo, em Romanos 8:26, diz que nós não sabemos nem orar como convém,
Mas o Espírito de Cristo, o Espírito Santo que Ele enviou para dentro de nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. É o constrangimento do Espírito do amor de Cristo em nós. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai na existência. Quem não tem esse entendimento não sabe onde vai. A gente fica pensando, mas olha como essa pessoa é, como essa mulher é, como esse homem é. Ela não tem o nascer de Deus, não tem a luz de Deus. Porque Jesus é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina a todos os homens. Mas você quer essa luz? Quando você fica à feição de Jesus, você se torna herdeiro e você avança para aquilo que diante de você está, não para as coisas que ficaram para trás. Você sabe a sua vocação, você sabe o seu chamado, você sabe que você é de Deus. Amém. Vocês são chamados para viver o Evangelho na sua vida, Amém. na sua existência, no seu caminhar, porque esse é o caminho seu. Eu tenho o meu caminho, você tem o de vocês. Mas todos nós temos que ter o caminho do discípulo de Cristo, aquele que está sendo ensinado por Cristo, passando por todos os locais que Cristo passou. Quando eu falo de locais, não falo de geografias, falo de locais existenciais, em processos existenciais. Jesus teve tristezas, Jesus chorou, Jesus sofreu, como nós tivemos tristezas, choramos, sofremos. E Ele como homem. E nós estamos aqui como seres humanos. Ah não, mas Ele tinha a semente de Deus, nasceu da semente de Deus, e nós não nascemos da semente de Deus, quando o Espírito Santo desce dentro de nós, e o milagre não acontece dentro de nós, e o milagre não acontece aqui dentro de nós. Porventura, quando nós cremos, nós nos ancoramos. Sabe o que é âncora, né? Âncora do navio, aquela nome ferro lá, que eles colocam para ficar fixo. Quando nós cremos e deixamos Cristo se desenvolver em nós, nós estamos ancorados na eternidade. Amém. Aleluia. A nova vida de Deus está em nós. E isso pacifica o nosso coração. Para quê? Para a vida. Agora nós somos dependentes de Deus e de Sua palavra. Assim como diz o texto lá de 1 João 5,18, aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Não pode tocar, porque você nasceu de Deus. Ninguém pode tocar vocês, porque vocês são nascidos de Deus. Você conhece alguém de Deus quando ele tem as atitudes de um espírito de Deus que procede dele. Nascer de Deus é tomar a decisão, como Maria fez, de ser de acordo com Cristo e não de acordo com as razões que você tem, mas de acordo com a palavra do Evangelho, com a palavra de Cristo. E também de acordo com o Espírito de Cristo e do Evangelho. Amém? Feche seus olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo Teu Espírito conosco essa noite, que forma a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração. Obrigado, Senhor, que Tu está sendo formado, Tu está sendo desenvolvido no nosso coração, dentro de nós, que nós possamos ter coração ensinável, ser ensinável pela voz de Cristo, a voz do Espírito. Senhor, obrigado pela intercessão do Espírito dentro de nós.
o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos muitas vezes nem pedir, nem orar, nem sabemos nada como convém, mas o Espírito Santo faz isso em nós, e Ele vai nos desenvolvendo e nos transformando à sua imagem e semelhança, a sua glória em nós. No nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, cada família. Nós repreendemos o mal das nossas casas, das nossas famílias. Nós repreendemos todo espírito de confusão e de contenda nas nossas casas, no poder do nome de Jesus. E nós declaramos que o poder de Deus pode também alcançar os nossos que estão perto de nós, as pessoas do nosso relacionamento, que eles possam ser invadidos pela Tua presença a partir de nós, pela Tua glória a partir de nós, Pai. No nome de Jesus de Nazaré, nós Te louvamos, Deus. Amém e amém. Amém, queridos? E Deus abençoe todos vocês.